Glória a Deus. A paz, igreja. Amém. É uma honra estar aqui com vocês. Desculpa minha voz meio... Tô um pouco gripado, né? Diferente, né? Os ambientes lá na Argentina aqui. Mas o Senhor tem dado graça. Quantos aqui estão sentindo a presença de Jesus? Glória a Deus. Mas o Senhor, enquanto eu estava louvando ali no meu canto, o Senhor, Ele falou algo no meu coração de que muitas vezes a gente sabe que a presença de Deus está aqui, mas muitas vezes a gente não presta atenção na presença. Muitas vezes a gente sabe que Ele está aqui, mas a gente opta por fazer outras coisas, opta por pensar outras coisas, opta por muitas vezes deixar os nossos problemas. Não, tá, eu sei que Ele está aqui, mas eu prefiro estar no meu cantinho. Então neste momento eu queria que você fechasse seus olhos. Agora é você e Deus. O Senhor Jesus, Ele está aí do seu lado. Eu queria que você fixasse os seus olhos nele neste momento. Eu não vou falar o que você tem que falar para Ele, eu não sei. Mas é o seu coração que vai falar. Vou deixar uns 2, 3 minutos para que você comece a perceber a presença de Jesus neste lugar. Nós precisamos parar de entrar no modo trabalho. Temos que começar a contemplar a presença dele. Até porque nós não estamos aqui por causa de nós, mas por causa dele. Então contempla a presença dele neste lugar. Respira fundo. Solta o seu ar pela boca. Se você chegou ansioso, se você chegou com a mente cheia de informações, é o momento de você esvaziar a sua mente. É você e Deus. Lá na Argentina, né, um pouco de a nova temporada da minha vida. Só o Senhor sabe as dificuldades que a gente passa, né? Porque querendo ou não, eu tenho vivido muitos sonhos, porque não é só um sonho de
de estar estudando, de estar lá, de estar morando sozinho. Ai, que legal. Mas ao mesmo tempo é um desafio de estar cumprindo um propósito, né? E uma das coisas que eu aprendi lá na Argentina foi contemplar a presença. Eu não tinha uma igreja para ir. Eu não tinha um pastor lá do meu lado me incentivando. Claro que eu assisti os cultos, todos os cultos eu estava lá. Amém, eu recebo. Mas eu não, presencialmente, eu não tinha a intercessão lá. Fisicamente, claro, porque a intercessão sempre nos ajuda em oração. Né, Nath? Né, Anne? Suzy? Mas uma das coisas que eu aprendi é contemplar a presença. Quando a gente para, é quando contemplamos a presença. Não tem como a gente contemplar a presença fazendo outras coisas. E eu vou explicar um pouquinho para vocês, no discorrer, porque a gente vai falar um pouquinho, uma passagem que o Senhor ele falou no meu coração. Mas eu só queria trazer essa introdução para que você realmente contemplasse a presença do Senhor, porque é só ela que você precisa. Não é de bênçãos, não é de promessas, porque isso, bênçãos te perseguem, promessas você possui, mas a presença, Moisés falou, se você não for comigo, de nada vai valer. É a presença que importa, é a presença. E tem um louvor que a gente fala que é o louvor do momento, né? Eu compartilhei com meu paizão, meu pai, o Thiago, com a Nath, não sei se eu compartilhei mais com alguém, que era um louvor que começou a ferver no meu coração, e foi quando eu dei aquele estralo assim, uau, eu preciso de algo mais, é isso que eu quero todos os dias. E era espanhol. Gustavo, eu sempre tive preconceito com músicas que era em outra língua, menos em inglês até ia, mas eu não gostava. E até que um momento apareceu no meu YouTube lá um louvor, e eu falei, tá, vou clicar, né, eu tô aqui na Argentina, é bom que se eu for falar de Jesus pra alguém, fazer um culto, pelo menos tem algum louvor que eles vão conhecer, né? E o Senhor, na hora ele falou no meu coração também que muitas coisas que a gente vai começar a viver não é sobre nós, mas é sobre quem está próximo. Tem coisas que a gente fala, não, mas isso não vai valer nada de mim, não vai valer nada pra mim. Mas o Senhor fala, mas não é sobre você. Por que você está perguntando? Por que você está aí falando, não, porque eu, meu umbigo, eu não gosto. Não, não é sobre você, é sobre quem está com fome e não sabe aonde saciar essa fome. E essa música diz muito a respeito da glória de Deus. E ele cantava assim, o refrão era assim. Ele se chama Tu e Solo Tu, que é você, o Senhor, e só o Senhor. Tu, o Senhor e só o Senhor. E na hora que eu começava a escutar aquele louvor no banheiro, eu falei, que saudade da minha família, meu Deus. Que saudade de dar um abraço, que saudade de um culto, de poder ceder um apelo que a gente precisa, a gente é falho. E na hora o Senhor colocou esse louvor no meu coração, que diz assim: Tu e solo Tu despertas meu interior, me gozas dar-te graças, Tu e solo Tu despiertas mi interior, mi gozo es darte gracias,
aí ele foi um pouquinho mais fundo. Aí voltou assim no começo da música. Como ele só és tu fidelidade, como o sol é a sua fidelidade, tu infinito amor, imenso como el mar, despierto em tu presença. Eu tô começando a entender. Despierto em ti, meu Deus. Aí de novo. Como ele só és tu fidelidade, tu infinito amor, imenso como el mar, despierto em tu presença, despierto em ti, meu Deus. Aí começava a agradecer. Bueno, e bueno eres Deus, gracias en espíritu. En espíritu y verdad, gracias, yo te digo gracias. E é sobre isso. Quantas vezes a gente está na presença? Som. Agora sim. E era sobre isso. Vocês estão me escutando? Amém? Quantas vezes eu estava na presença, mas eu não era despertado, não era acordado na presença. E eu posso dizer com toda certeza, minhas experiências foi quando eu percebi que não é sobre palco, que não é sobre dinheiro, que não é sobre circunstâncias, mas é sobre alguém que estava lá comigo o tempo todo. É sobre aquele que quando eu precisava de alguma ajuda, de algum suporte emocional, porque a emoção ataca também. Você fica doido, nossa, você entra numa paranoia que se não for Deus, você hiberna, não dá. Mas quando ele me mostrou esse louvor, eu comecei a declarar isso. Meus olhos voltaram para Ele. É sobre a presença, nada mais. E para não estender muito, eu queria discorrer um pouquinho. O texto base de hoje é Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. A gente vai discorrendo versículo por versículo. Quando acharem, dizem glória a Deus. Quem não achou, fala calma. Todo mundo conseguiu abrir? Enquanto vocês abrem, eu vou explicando um pouquinho a história, né? Um pouquinho antes, para a gente entender o porquê, né, da passagem. Em Lucas 24, acontece a ressurreição de Jesus. E é no terceiro dia que acontece, né? E acontece de que da Maria, a mãe de Jesus, ir lá no túmulo. Acontece de Pedro, de ter experiências. Beleza, ressurreição. A maioria daqui conhecem, né? Essa história da ressurreição de Cristo. Amém? Vocês estão aqui comigo. Mas havia 2 discípulos que no terceiro dia eles saíram de Jerusalém. E a gente vai ver aqui na passagem.
E eles estavam indo direto para Emaús. Emaús. Ô Luquinhas, consegue jogar um pouquinho de retorno aqui para mim, por favor? E eles estavam indo para Emaús. E é onde começa a história. Então a história é mais ou menos a morte de Cristo. E aí passa os 3 dias e a ressurreição de Cristo. Essa é a história, é simples. A história antes, né? E aí agora a gente vai discorrer nessa história dos 2 discípulos, que está lá em Lucas 24, do 13 ao 35. O versículo 13 diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E a Bíblia fala 2 discípulos. Um ele cita, que é Cleopas, né? Discípulo. E ele estava com Lucas. A gente fala que é Lucas porque a Bíblia não mostra, mas entre os evangelhos, né? Entre os evangelhos, só Marcos e Lucas aparece essa história. Ou aparece... Em Lucas aparece bem detalhado, só que em Marcos aparece em 4, 5 linhas. Então, provavelmente, Lucas ele relatou pelas outros olhos dos discípulos. Ele passou por isso, tá bom, vou anotar aqui, para deixar registrado. Mas Lucas, ele anotou detalhe por detalhe. E também, a gente vai ver também no finalzinho que quando eles voltam, né, eles encontram os 11 discípulos e o outro discípulo estava lá. Então é provável que seja Lucas, mas não é um fato, né? E antes deles saírem para Jerusalém, eles haviam escutado o relato das mulheres e a experiência de Pedro no sepulcro vazio. Aí no versículo 14 diz assim: E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Eu queria deixar algo... A primeira coisinha que eu queria falar aqui é sobre... Eles 2 estavam vivendo luto. Vivenciando o luto. E na hora, quando eu li esse versículo, eu lembrei do Caleb e do Misa. E na hora eu falei, nossa, verdade, né, Deus? Eles estavam vivendo luto. Eles não tinham visto Jesus ressuscitado ainda. Eles escutaram, mas... Tanto que eles escutaram e... não fez me sentir, tá legal. E eles voltaram para Emaús. Eles estavam vivenciando o luto. Mas isso era consequência de algo. Era uma mancha no coração deles. Na verdade, o que fez eles saírem de Jerusalém foi desacreditarem, porque a gente vai ver mais na frente que eles não estavam mais acreditando. Vai ter um verbo aqui que eu vou expor aqui que explica isso. Mas eles estavam vivenciando o luto e recordando tudo. Eu imagino eles recordando tudo que eles viveram, e o que falaram para eles. Aí imagina a mente deles, né? Porque a gente viu isso, Jesus fazendo cura, Jesus fazendo tantas coisas, ele falou que ia ressuscitar, ele falou que ia voltar. Mas cadê? Meu Deus do céu, será? Porque o povo deles, o povo judeu, era um povo que esperava por isso, né? Esperava pelo Messias, né? Esperava por alguém que ia trazer libertação, trazer o reino, né? E alguns não acreditam, né? Acreditam que vão vir, né? Vai ser um reino físico, mas na verdade foi um reino espiritual que o Senhor trouxe. E eles recordando tudo que eles viveram, né? Eu imagino eles lá. E eu gosto muito de colocar desenho na minha mente, porque eles são humanos também. Então eu imagino eles não foram lá, tá? Então conversando, nossa, aquele dia lá, é verdade. Eu imagino o sentimento deles de estar caminhando. Já era 60 estádios que eles estavam caminhando. Eles conversando lá, vivenciando o luto. Mas será que era verdade tudo aquilo mesmo? Será?
E no versículo 15 e 16 diz assim: E aconteceu o quê? Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. A Bíblia não fala sobre escamas, fala sobre uma retidão. Eles forçavam como se eles mesmos não quisessem enxergar. Eu posso falar como escamas mesmo. A incredulidade traz cegueira para discernir a presença. A incredulidade traz cegueira. Às vezes, a sua incredulidade está trazendo cegueira. Por isso que muitas vezes você fala: nossa, mas o meu irmão do lado tá vendo tantas coisas. Faça uma autoanálise. Deus não tem preferidos. Deus, ele tem íntimos. Deus, ele não tem prazer em se apresentar para um e ver o outro lá. Não, mas eu queria. Ele não tem prazer nisso, ver o outro sofrendo enquanto o outro ele está revelando a glória para outra pessoa. Não, mas muitas vezes a gente está com escamas nos olhos e nós não percebemos. E eles andaram tanto com Jesus, mas não o reconheceram. Eles andaram tanto com Jesus, mas não o reconheceram. Quantos anos, quanto tempo você tem vindo na igreja, você tem escutado falar de Jesus, você tem escutado falar das maravilhas e não reconhece quando Ele está presente? Quantas vezes você vai embora desse culto vazio porque você não reconhece a presença? Fala: ah, mas pra mim não aconteceu nada. Escamas nos olhos. Escamas nos olhos. Lá no versículo 17: E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E aqui o tristes no grego é skutropos, que significa zangados, que significa irritados, aborrecidos. Então eu imagino eles lá, Jesus chegando assim, eu imagino Jesus chegando assim, sabe de tudo, chegando, falando: oxe, que palavras são essas que vocês estão falando? E por que vocês estão tristes? E eles depois vão dar uma expõe Jesus: meu, você não está sabendo? Você é o que? Um peregrino aqui? Mas aqui a palavra tristes é zangados. Então imagina eles aborrecidos. Eles, como assim? A indignação santa. Como assim a gente viu tudo isso para ser nada? Como assim? Você não chegou aqui. Você não chegou aqui para não cumprir o propósito de Deus. A cada passo, cada caminhada que o Senhor te fez andar é para um propósito. E eles estavam zangados, irritados, aborrecidos. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Toda Jerusalém já sabia, mas o Senhor queria escutar o coração deles. Sabe por quê que o Senhor queria escutar o coração deles? Porque as palavras revelam como está o estado do nosso coração. Porque o Senhor sabia que eles estavam aborrecidos e o porquê, óbvio. Mas Ele queria escutar da boca deles. Tem coisas que o Senhor já sabe. Ele já sabe as suas dificuldades, mas Ele precisa que você fale para Ele. Quanto mais a gente fala, lá em Tiago 1,5 fala: quando a gente confessa nossos pecados um para os outros, nós somos curados. Confessar. O Senhor, Ele precisa que você fale para Ele. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele te ama tanto que Ele te escuta. Ele poderia falar: não, eu sei que você é fiel, eu sei que você faz isso, faz aquilo por mim, então eu vou lá e vou resolver esse problema. Mas Ele te escuta. O teu Deus, Ele te escuta.
palavras que saem da nossa boca revelam o estado do nosso coração. E lá no versículo 19 diz assim: e ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Aqui nesses dois versículos é interessante a gente entender que eles terem falado todas essas características de Jesus não foi o suficiente para eles entenderem realmente quem era Jesus. Porque eles falaram de forma muito resumida. E eles ainda não tinham compreendido totalmente a identidade de Jesus, nem entendido a necessidade divina da sua morte. Não revelaram que ele era o Filho de Deus. E aqui o Senhor, ele falou algo no meu coração. E eu entendo que lá para eles, até hoje, para alguns judeus, falar que Jesus é Filho de Deus é como se fosse a maior heresia. Sabe o que acontece? É porque quando é sobre profeta, todos os homens podem falar, aquele foi profeta, aquele foi profeta. Mas quando se trata de filho, só o pai pode dizer. E quando esse pessoal não entendia, eles falavam, não, eu acredito. Muitas vezes ele falou, não, meu pai que está nos céus, meu pai. Mas eles não entenderam que ele era filho de Deus. Muitas pessoas podem te chamar de profeta, mas só Deus pode te chamar de filho. Só Deus pode te chamar de filho. O filho, ele só é chamado de filho quando ele tem um pai. E no versículo 21 diz, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, e é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. O verbo esperar aqui está no passado. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Então quer dizer que o esperávamos não espera mais. Esperávamos, ou seja, eles saíram de Jerusalém porque eles já esperavam antes, mas agora não. Nós esperávamos que ele remisse Israel, mas agora já é o terceiro dia. As esperanças acabaram. E agora? Sabe por quê? Porque eles deixaram que as circunstâncias interferissem na identidade deles. Foram influenciados pelas circunstâncias, a morte de Cristo. Mas esqueceram da promessa, a ressurreição. Porque o mesmo Jesus falou que ia morrer, falou que ia voltar. Mas eles foram influenciados pelas circunstâncias e esqueceram da promessa. No versículo 22 diz assim, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Eles estavam com confusão no coração, eles não sabiam se acreditavam ou não. Sabe por quê? As histórias dos outros não são suficientes para a sua transformação. As histórias da pessoa, olha, mas lá 20 anos aconteceu isso com minha irmã, agora não vai transformar nada em você. Fulano viu, experimentou, não vai mudar nada. Quantas vezes você tem a sua base de cristão é o passado? Por quanto tempo você vai estar estagnado ao seu passado?
mas está preso ao seu passado. O Evangelho diz boas novas. Por que você está vivendo as boas velhas? O Senhor, Ele sempre tem algo novo para nós. E Ele quer ter algo, Ele quer derramar sobre nós nesta noite. Eu creio que Ele já está derramando algo novo. Em vez de você falar, eu vivi 13, 14 anos atrás, vivi 5, 4. Não, eu estou vivendo hoje. Eu estou vivendo hoje o que o Senhor preparou para mim. Eu estou vivendo hoje, eu estou experimentando hoje. A Silvia foi uma testemunha. Valdemar é uma testemunha. E você vai ser quando? Deus não tem preferidos. Deus tem íntimos. E no versículo 25, 26 e 27, vamos acompanhar aqui. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Aqui eu vejo mais um atributo do Senhor. Ele tem um prazer em nos ensinar. O amor dele. Ele fala aqui: ó nécios e tardos de coração. Nécios é como se falasse que você é falta de discernimento, falta de entendimento. Vocês não lembram o que os profetas disseram? E olha que ele nem falou, lembra o que eu disse? Porque senão ele vai falar: você está falando que você é Jesus porque eles já não reconheceram? Mas o Senhor, Ele tem prazer em nos ensinar, porque quando Ele nos ensina, é um degrau para conhecermos quem Ele é, a revelação da sua glória. Deixa eu te falar, o maior desejo de Deus, Jesus, não é te dar um carro, sabia? Para muitos podem ser, como assim? Não é. O maior desejo de Jesus não é te fazer rico. Não é te levar lá para os Estados Unidos, para comprar as coisas, os iPhones top. Inclusive o pastor tem um celular top agora, né? Mas não foi para isso. Sabe qual é o maior desejo dele? Conhecer a Ele. Relacionamento. É relacionamento. É relacionamento. E eu imagino que muitas vezes a gente entra numa paranoia, que a gente estuda os pastores, enfim, as pessoas que têm mais anos de igreja, né? E as pessoas que entram agora também. Muitas vezes a gente acha: nossa, você conhece Jesus? Eu conheço. Você conhece Jesus? Eu conheço. Não, aquele lá. Não, conheço. Mas escuta o que o Paulo fala aqui. Segundo Paulo, Filipenses 3:10 diz assim: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Paulo, já na velhice, com todas as coisas que ele viveu com o Senhor, ele, a fim de conhecê-lo. Como assim Paulo não conhecia? Não, é porque toda vez que eu falo com ele tem algo mais para conhecer dele, do coração dele. É incrível, parece que às vezes a gente tem um conhecimento como se fosse uma água na nossa mão. Mas sabe quem é Deus? É um mar. A gente está lá, aqui, nossa, que da hora, é cristalino, nossa, é brilhante, nossa, eu quero mais disso. E aí a gente vê, nossa, é infinito. Às vezes a gente para na nossa mão, a gente fala: não, mas isso é muito bom e está suficiente para mim. Mas Deus tem muito mais para nós. Deus, Ele tem muito mais. Se Paulo
fez o que fez e falou, a fim de conhecê-lo. Quem somos nós para falar, não, eu conheço o suficiente, eu sei quem é Deus. Você conhece o quê? Você conhece o quê? Deus? Jesus? Eu acho que você está com escamas nos seus olhos. Eu acho que você tem escamas. Já estou acabando. No versículo 28 e 29 diz assim: e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Sabe o que o Senhor me mostra aqui? A oportunidade deles de ser revelado o Filho de Deus, eles poderiam ter deixado passar. Mas eles viram que essa pessoa estranha que estava com eles ensinava desde todos os profetas. Aqui ó, o versículo 27, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E eles ainda não se tocaram que era Jesus. Mas Jesus, ele ia em outra direção. Mas eles constrangeram, falou, vem, entra aqui, eu quero te conhecer, vem aqui. Talvez seja a sua oportunidade de hoje. Talvez amanhã seja tarde demais. Talvez esteja longe demais. Talvez você não esteja mais aqui. Você vai deixar essa oportunidade passar? Eles não deixaram. Mesmo não reconhecendo, eles não deixaram. Ele pode estar muito longe. No versículo 30, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Isso é muito bom. O versículo aqui no 30, do 30, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Sabe, quando você o convida para sua casa, você vira o coadjuvante e ele é a autoridade. Aqui não fala que eles deram um pão para ele. Não, ora aí. Ele tomando o pão, partiu, deu graças e o partiu. Você só precisa convidar. Você só precisa convidar. Mas a minha casa está suja, a minha casa está... Não, só convida. Ele vai tomar posse. Ele vai fazer o melhor. Você pode muitas vezes não esperar. Você às vezes está achando que está convidando um estranho. Mas uma hora seus olhos vão abrir. As escamas vão cair. Quando você o convida, ele vira nós viramos um coadjuvante da nossa história. Ele não vira um coadjuvante da sua história, mas o protagonista, a autoridade. E esse é o primeiro e o principal passo para as escamas caírem. Se eles não tivessem convidado Jesus, eles estariam com as escamas talvez até hoje. Que não seria revelado a eles que era o filho. Ele poderia escutar muitas de Pedro, né, dos discípulos. Não, mas eles precisavam daquilo. E o Senhor sabe do que você precisa. E no versículo 31, abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. E em outras traduções diz reconheceram também. E ele desapareceu-lhes. As escamas caíram. E aqui o reconheceram não é de reconhecer, de lembrar, tá? Eu vou colocar esse ponto porque é muito importante. No verbo reconheceram, o reconheceram vem do verbo grego epignosan.
Essa é a forma, a terceira pessoa do plural, que é epignosco, que significa conhecer plenamente, reconhecer, perceber claramente, identificar. Ou seja, eles não conheciam. Eles não conheciam plenamente. O Senhor, Ele quer se revelar para você hoje. Às vezes você nem sabe que você está com as escamas nos olhos, mas Ele quer se revelar para você hoje. Ou seja, eles passaram a conhecê-lo plenamente, perceberam quem Ele era. E no versículo 32 diz: e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Esse é para você, crente. Por que não está mais ardendo no seu coração quando você escuta a palavra de Deus? Todo culto o Senhor está presente, falando. E você, tá, mas é isso aí, amém? Não. Mas sabe quando você percebe que o problema é com você e não com as pessoas que estão ao seu redor? Quando as suas escamas caem. Quando você vai parar de criticar o seu irmão que está do seu lado. Ai, porque ele adora desse jeito. E outra coisa, adoração, muitas vezes a gente fala como a gente tem que adorar o Senhor, mas o adorador é quem decide como tem que ser adorado, tá? Se você acha, não, eu vou adorar assim porque eu acho que ele vai ser adorado. Desculpa, você já perguntou para ele como que ele quer ser adorado? Para de criar paradigmas, para de criar dogmas de que, porque no meu, Deus olha o coração. Cuidado. Esse é o seu melhor? Se for o seu melhor, amém. Mas não é o adorador que escolhe a adoração, mas é o adorado. Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? As escamas ofuscam o fogo que ardia em nosso coração. O primeiro amor, o primeiro encontro com o Senhor. O fogo se apagou, ou não é tão forte quanto antes. As escamas fazem isso. Elas ofuscam nosso primeiro amor com o Pai. É tão lindo, quando eu vejo o Thiago ele assistindo The Chosen. Nossa, eu falo assim, não, é que eu só não assisto tanto porque, não sei, eu acho que eu pego muito no sono fácil. Ele é ao contrário, quando é qualquer filme diferente, ele dorme no comecinho. Agora quando é The Chosen, ele, ai, nossa, glória a Deus, ele chora. Mas aí, teve um dia, antes de estar lá na Argentina, eu vendo ele assistindo, ele chorando, ele, meu Deus, olha ele falando, ele me vê, ele te vê, ele olhando para Mateus, chamando, vem ser meu discípulo, ele chamando os 12 discípulos pelo nome. Imagina o primeiro amor. Relembra a sua primeira sensação, o seu primeiro encontro com Deus. Foi bom, não foi? Às vezes o primeiro encontro foi já de cura, foi já de libertação, foi já de mistérios, foi poderoso. Mas algumas escamas no meio do caminho veio tampando a sua visão e começou a apagar seu coração, apagar a chama que ardia no seu coração, o amor de Deus que ardia no seu coração. 33. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Versículo 35. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Quando nós temos a revelação de Cristo na mesa, temos a obrigação de ir correndo para aqueles que estão com as escamas.
quando nós somos curados, nós temos o propósito de curar. Quem aqui já passou por alguma rua que tinha um mendigo e teve um determinado, um momento específico que você, nossa, doeu seu coração pela forma como ele estava? Quem aqui já? Levanta a mão. Totalmente. Quase todo mundo, né? E vocês fizeram alguma coisa? Ou não? Fizeram? Sim, não. Porque muitas vezes quando a gente vê as pessoas ao nosso redor, porque nós não lutamos contra a carne, certo? A gente luta contra potestades, demônios, espíritos malignos. Quando você vê aquela pessoa do jeito que ela estava, suja por dentro, por que você não deu de comer para ela? Você foi uma das pessoas que provavelmente precisava dessa comida. Você foi abastecido em determinado momento por outra pessoa que comeu da comida e, aqui é o banquete. Nós precisamos parar de ser egoístas. Nós temos que ter desespero por aqueles que estão passando fome. Tem pessoas passando fome, tem pessoas passando sede. E nós estamos bebendo tanto, comendo tanto. Cadê os nossos frutos? Nós precisamos transbordar. Muitas vezes não acontece isso porque nós estamos com escamas. Nossos olhos não querem ver. Terminando aqui, a mesa é para aqueles que estão com fome e que são fracos. A mesa é um lugar de fragilidade, não de força, mas também um lugar de revelação. A mesa do Senhor, ele não é por aqueles que têm título, não é por aqueles que são alguma coisa, não. É aqueles que não são nada. É aqueles que precisam de tudo. E esse tudo é Ele. E enquanto eu estava fazendo essa palavra, quando o Senhor me deu essa frase, a mesa é um lugar de fragilidade, não de força, mas também um lugar de revelação. Na hora me veio aquele versículo que é da nossa fraqueza que o Senhor se faz forte. E segundo Charles Spurgeon, uma vez eu lendo no livro dele, ele falou assim: quão maravilhoso é o reino de Deus, quão maravilhoso é a graça, o amor dele. Ele estava falando assim, que o nosso tribunal, de justiça mesmo, nosso tribunal, quando a gente se declara culpado, a gente é o quê? Quando a gente se declara culpado, não, eu matei essa pessoa, lá no meio do juiz, acontece o quê com você? Condenado, preso, às vezes até morto, dependendo do país, né? E aí ele falando assim, ele falou: mas no reino de Deus, quando você se declara culpado, você é perdoado. Quando você se declara culpado, Senhor, eu não sou nada, olha o que eu fiz. Ele: você está perdoado, filho, vem sentar na mesa. Não espera você ficar limpo para sentar na mesa, tá? Não espera você ficar limpo para sentar na mesa. Não espera. Ei, se declara culpado. Uma vez Brennan Manning disse também que ele era alcoólatra. Ele participa daqueles grupos de pessoas que têm dificuldades com a bebida, sabe aqueles grupos sociais? Alcoólicos Anônimos, isso, exatamente. E ele falou assim,
Quem disse que eu nunca... Depois que ele se converteu, depois que o Senhor derramou sobre a vida dele, ele conheceu o amor de Cristo. Aí ele falou: quem disse que eu ainda não continuo alcoólico? Eu sou pecador. Quem disse que você é santo? Quem disse que tá bom pra você conhecer? Tá bom de Bíblia? Não, coisa suficiente. Quem disse? Você nasceu no pecado. A gente nunca vai atingir a santidade no mais nível enquanto a gente não estiver na glória com Ele. Enquanto isso é um processo de santidade. Para de se achar santo. Você não é santo. Você é um pecador. Desculpa, às vezes essa palavra vai ser difícil para alguns aqui, mas você é um pecador. Você é um adúltero. Você é um fornicador. Você é um mentiroso. Mas é para essas pessoas que o Senhor chama para a mesa. Não é para os santos, não é para aqueles que sabem tudo de Bíblia. Não é isso não. Sabe por quê? O Senhor, Ele não veio para os sãos. Ele veio para os pecadores. Ele veio para os pecadores. É na mesa onde a vergonha é exposta. E o amor dele cobre toda a vergonha. É na mesa, tá? Não é nas rodas dos amigos. Não é na conversinha do WhatsApp. É na presença dele onde a vergonha é exposta. Não adianta, você vai continuar quebrando a cabeça se você falar essa vergonha para qualquer um, não. É na mesa. Na mesa. Quantos daqui tiveram já experiência na mesa com alguém, com algum pastor, com a família? Quem aqui já? É na mesa. Os olhos. É na mesa onde a mentira não vai dar para falar mentira. Ou você fala, ou você fala. É posta na mesa. E entenda algo. Não adianta só ser mesa, tá? A mesa sem ele são migalhas, mas a mesa com a presença dele é um banquete. A mesa sem ele são migalhas, mas a mesa com a presença dele é um banquete. As mesas que você tem sentado, tá com a presença dele? Tem migalhas? Ai, eu saí dessa conversa meio ruim, né? Nossa, me fez mal. Não tava com a presença dele. Ai, comparado com outro exemplo. Nossa, meu, que libertação que... Nossa, essa frase específica dessa pessoa me fez tão bem na mesa. Caramba, eu tava comendo pizza, eu quase comecei a chorar. A presença dele tava na mesa. E a mesa, ele tem dois processos. É o último ponto. O primeiro, você é convidado a sentar na mesa. E o segundo, você convida para sentar na mesa. Às vezes, o Senhor... Às vezes não. Para algumas pessoas, o Senhor, Ele está chamando para você sentar na mesa. Porque você nunca sentou. Às vezes é a primeira oportunidade. E você fala, não, eu quero. Eu não sei isso. Estou entrando na casa de um estranho. Ah, mas quando você sentar na mesa, suas escamas vai cair. E tem a outra etapa. Você convida para sentar na mesa. E o Senhor, quando eu escrevi essas duas etapas, o Senhor, Ele me mostrava dois tipos de pessoas aqui. Os crentes e os não crentes. Que muitas vezes a gente tá na mesa com o Senhor e a gente começa a entrar nos afazeres, né? Como que fala? Como é aquela palavra que a gente fala quando a gente começa a entrar na rotina? No automático, é. E o Senhor, Ele tá lá na mesa. E nós, crentes aqui, não, vou te servir um copo, vou te servir. É isso que... Não, tô, Senhor, o que você quer? Quer que eu te limpo? O que quer que eu faça? Quer que eu lave os seus pés? Não.
Mas aí Ele está te convidando para sentar na mesa. Ele não quer que você faça nada, só senta na mesa. Sabe por quê? Às vezes você entra no automático, ferido, e só na mesa Ele pode te curar. Quando você para, olha para os olhos dele e fala: é verdade, Senhor, eu precisava disso. E a segunda pessoa, para os não crentes também, né? De que é uma oportunidade. Muitas vezes você achou que você não era digno de sentar na mesa. Mas a dignidade vem dele, não de você. Você não é digno de nada mesmo. Eu não sou digno de nada. O Wes não é digno de nada. Mas por meio dele, ele nos fez dignos de filhos. E algumas pessoas aqui, o Senhor, Ele quer chamar de filhos. Só que você precisa sentar na mesa. Você precisa convidar Ele para sua casa. E essa palavra, o Senhor, Ele tem falado ao meu coração. Antes de compartilhar isso com vocês, né? Chorei muito. O Senhor bateu 30 vezes na minha cara. Mas é sobre o relacionamento. É sobre o dia a dia. Eu não vou te falar aqui a partir de hoje, mas hoje o Senhor, Ele pode fazer muito na sua vida. Ele pode derramar tantas coisas, pode trazer vinho novo, unção nova. Ele vai trazer. Mas isso não, infelizmente, isso não vem dele mesmo. Se fosse por ele, ele faria tudo o que ele quisesse. Mas ele precisa de uma atitude sua. Ele precisa que você dê autoridade para ele. O Senhor me fala que tem pessoas aqui que estão... Eu vejo pessoas aqui como se estivesse segurando algumas situações e não queressem largar. Mas o Senhor está falando: me entrega, coloca na mesa. Coloca na mesa que eu tenho algo melhor para você. Ele está olhando para algumas pessoas aqui nos olhos e falando: coloca na mesa que eu tenho o melhor para você. Não, Senhor, mas isso aqui, eu vivi tanto com isso. Não, coloca na mesa. Filho, suas escamas vão cair. Você não precisa disso.